Pessoal, bom dia. Dando continuação à aula da unidade 1.2 da nossa disciplina de análise e processamento de sinais. Então, na primeira parte da aula nós vimos um pouco dos sinais básicos que nós iremos utilizar na análise de sinais e sistemas. E agora a gente vai conhecer um pouco como que se faz operações básicas com sinais. Então, essas operações aritméticas, a gente deve ter em mente que para nós fazermos elas, a gente tem sempre que considerar um ponto específico da função. Ou seja, se eu quero somar uma função x1 de n com a função x2 de n, eu devo pegar instantes de tempos específicos para as duas e realizar a soma. Por exemplo, eu vou pegar o ponto x1 de 1 aqui, no caso, deixa eu pegar a caneta aqui para mostrar. Então, quando eu estou fazendo x1 de n com a x2 de n, eu vou pegar o ponto x1 de 1, que ele é o quê? Quando a gente olha aqui em cima, ele é menos 2. E vou somar com o ponto x2 de 1, que ele é o quê? Olhando aqui, aqui é x2, viu? x2 de n. Ele é o quê? Zero. Então, quando eu estou somando as duas funções, os dois sinais, eu vou fazer x1 de 1 mais x2 de 1, x1 de 2 mais x2 de 2, então menos 1 vai dar menos 2. Eu vou fazer x1 de 3 mais x2 de 3 e assim por diante. E nessa metodologia você faz para todas as operações aritméticas. Então, quando você vai multiplicar, você pega os pontos naquele instante de tempo e você ou os multiplica, ou os soma, ou os subtrai, ou os divide. Então, é assim que funcionam as operações aritméticas com sinais. É sempre pegando o ponto específico e realizando a operação. Uma outra operação que nós podemos fazer com sinais são deslocamento de sinais no tempo. O que é um deslocamento de sinal no tempo? Por exemplo, eu tenho uma função original g de t. E aí, eu tenho uma função original que eu vou falar que ela é equivalente a g de t menos 1. Então, olha o que acontece. No mesmo instante t igual a zero, a minha função original ela vale g de zero. Vamos supor que g de zero seja uma função assim, tá? Vamos fazer uma função discreta. Aqui é o tempo zero. Então, aqui eu vou falar que ela vale, por exemplo, 3. Aqui ela vale 2,5. Aqui ela vale menos 2. E aqui ela vale menos 1. Tá? Esse aqui é o tempo 1, 2. Só para a gente entender um pouquinho. Então, o que eu faço quando eu pego uma função original e subtrai, por exemplo, um delas, subtrai o valor 1? Vamos pensar aqui no tempo igual a zero. A minha função no tempo igual a zero, ela vale... Aqui a gente tem que complementar, né? Vamos colocar aqui que aqui ela vale 1 também, em menos 1. Então, em tempo igual a zero, a minha função original ela vale 3. Isso aqui é g de t. Em t igual a zero, a minha função g de t vale 3. Mas a minha função que eu coloquei g de t menos 1, ela vale agora o que vale a minha função original no tempo menos 1. Ou seja, g de t menos 1 valeria 1. Tá certo? E g de t mais 1, ela valeria minha função original no tempo 1. Então, aqui ela valeria 2. O que aconteceu, então? Eu atrasei o sinal da minha função em 1 segundo, né? Ou em uma amostra, quando eu subtraí o valor 1. E eu adiantei o sinal da minha função em 1 segundo, ou amostra, quando eu somei 1. A gente consegue ver isso aqui, olha só. Em 1 segundo que passou no tempo, g de 1 agora vale 2. A gente está nesse ponto aqui. Mas g de t de menos 1, ele está nesse ponto 3 ainda. Tá vendo? Então, no mesmo instante de tempo, eu estou atrasado em um ponto. G de 1 já está aqui em 2,5.
G de t menos 1 está aqui ainda em 3. E G de t mais 1, como ela é antecipada, ela já está na frente, ela já está aqui, ó, valendo menos 2. Então, você consegue adiantar ou atrasar uma função subtraindo a variável independente aqui ou somando na variável independente. Então, se você está tratando de uma função positiva, com t positivo, quando você subtrai o número, você atrasa. Quando você soma, você adianta. Então, é um deslocamento da sinal no tempo. Aqui a gente pode ter um exemplo, olha só. Pega G de t, por exemplo. Em quantos segundos G de t assume o valor máximo dela, que é 5? Olha só, G de t assume o valor 5 em t igual a 4, ou seja, em 4 segundos ela assume 5. G de t menos 1, por sua vez, ela assume o valor máximo dela em t igual a 5 segundos, ou seja, ela demorou 1 segundo a mais para chegar no valor máximo do que minha função original, porque eu subtraí esse valor aqui do minha variável tempo. E olha a G de t mais 1 o que aconteceu. Ela assumiu o valor máximo dela em t igual a 3. Então, ela adiantou 1 segundo em relação à função. Então, quando eu subtraio um valor do tempo, eu atraso a função. Quando eu somo um valor do tempo, eu adianto a função. Aqui eu desloco a curva para a direita, né? Se você ver aqui, ó, eu peguei essa curva inteira aqui, desloquei ela para a direita em 1 segundo, e aqui eu desloco para a esquerda. Eu peguei a curva inteira, desloquei ela 1 segundo para a esquerda. Então, isso é um deslocamento de sinais no tempo. Tá joia? A gente pode fazer uma redução ou ampliação de amplitude. Como que a gente faz isso? É simples, é só a gente multiplicar o conteúdo de uma função por uma constante. Por exemplo, se eu tenho uma variável aqui, se eu tenho aqui uma função y é igual a x de t, se eu quiser aumentar a amplitude dela em 10, por exemplo, eu posso falar que y2 é igual a 10 vezes x de t. Ou seja, todos os pontos, isso aqui é um exemplo multiplicando por 10, todos os pontos que valeria, por exemplo, em x de t vão ser 10 vezes maior em y de t. Eu vou mexer apenas na amplitude. Note que para deslocar o meu sinal, eu somo ou subtraio na minha variável independente, e para ampliar ou reduzir a amplitude, eu multiplico o resultado da minha função, né, a imagem da minha função pelo valor que eu quero ampliar. Então, até agora nós vimos como deslocar e ampliar uma função. A gente pode fazer uma compressão ou expansão de sinal, ou seja, fazer o que a função, que tudo aquilo que está acontecendo no nosso sinal ocorra mais rápido ou mais lento. Para fazer isso, em vez de agora a gente somar na variável independente aqui no interior da função, a gente vai multiplicá-la. Então, olha só, o meu sinal comum aqui, x de t, ele acontece entre menos 1 e 2. Ele passa por esses valores aqui. Quando eu multiplico a minha variável tempo por uma constante, por exemplo, nesse caso 2, o que aconteceria entre menos 1 e 2 está acontecendo agora entre menos meio e 1. Ou seja, tá 2 vezes mais rápido, né? Eu comprimi a minha função. Ela vai assumir todos os valores que ela assumiria na função original, só que agora ela vai ser comprimida e vai acontecer isso aqui 2 vezes mais rápido ou n vezes mais rápido, dependendo do que eu colocar dentro do meu sinal. Aqui a gente vê o que aconteceu, né? Vê que aqui, ó, ela começou em menos 1, assumiu aqui 2 quadradinhos da escala, continua nisso a 0. Quando ela estava comprimida, ela começou em menos meio, assumiu esse valor, ficou 1 quadradinho, ou seja, metade do tempo. E aí aconteceu a compressão do sinal. Do mesmo jeito, eu também posso expandir o sinal. Eu pego a minha função original, multipliquei por uma fração aqui, por 0,2. Então, o que aconteceria aqui na minha função original
Agora ela vai assumir esses valores, mas ela vai demorar 5 vezes mais tempo para acontecer do que ela aconteceria originalmente. Olha só, eu comecei em -1, agora estou começando em -5. Vou manter em 2 quadradinhos por esse tempo todo. Depois eu vou ficar aqui na parte da reta de dente de serra aqui, que ela terminaria em 2, agora ela está indo até 10. Ela demora 10 segundos para assumir o valor máximo. Ou seja, você expandiu o sinal. Se você pensar nisso aqui no sinal de voz, quando a gente comprime o sinal, você ouviria a voz 2 vezes mais rápido aqui. Então, por exemplo, se hoje eu falasse análise, eu falaria análise muito mais rápido. E aqui eu ouviria esse sinal de voz 5 vezes mais lento. Então vamos falar a palavra análise normalmente. E aí eu demoraria 5 vezes mais tempo para assumir esses valores no meu sinal. Então seria análise. Isso que é uma compressão ou expansão de um sinal. A gente pode fazer também o espelhamento de um sinal. Então, quando eu quero espelhar um sinal em relação ao eixo vertical, eu simplesmente mudo o sinal da minha variável independente, né? Então eu falo que g de t, se eu quero refletir ele no eixo vertical, eu falo que ele é g de menos t. Então se você traçasse aqui um eixo vertical aqui, ó, você pode notar que ela está refletida em relação a esse eixo porque eu adicionei o sinal de menos na minha variável independente. E se eu quiser espelhar o meu sinal em relação ao eixo horizontal, eu subtraio o valor da minha imagem. Então, eu pego o g de t e coloco um sinal de menos antes do valor da minha função. Então, sinais que seriam positivos, agora se tornaram sinais negativos. É assim que eu faço. Então, se você compara o sinal original aqui, esse aqui é o original, e compara com o que tem o sinal negativo antes da função, menos g de t, ele está espelhado em relação ao eixo horizontal, né? A minha função original estaria aqui para cima. Então, isso é a forma que você espelha. Então, lembre-se, se eu colocar um sinal negativo na minha variável independente, dentro do domínio aqui, eu estou refletindo em relação ao eixo vertical. E se eu colocar um sinal negativo antes do valor da imagem, eu estou refletindo a minha função no eixo horizontal. São muitos conceitos nessa parte, pessoal, mas é muito importante que a gente aprenda muito bem eles, porque eles vão ser muito úteis na parte de análise do sistema. E aí nós vamos para algumas definições dos sistemas, né? A gente analisou o que são os sinais, vimos algumas operações com sinais, e aí a gente vai falar de sistema. Primeiro, o que é o sistema? Como a gente falou na primeira aula, é qualquer fenômeno que altere um sinal de entrada e produza uma série correspondente. Então, por exemplo, se a gente faz uma operação no sinal que é ampliar a amplitude dele, igual a gente multiplicou a função lá, isso é um sinal. Isso é um sistema, desculpa. É um sistema que altera a amplitude do nosso sinal. Então, um sistema é tudo aquilo que modifica um sinal. A saída desse sistema ele é resultado de uma transformação linear causada pelo sistema, ou seja, a saída y de n, que é a saída do meu sistema, ela é igual a uma transformação aplicada pelo meu sistema linear. Isso aqui é uma transformação que vai multiplicar a minha entrada, ou seja, eu estou fazendo uma modificação no sinal. Aí a gente tem a definição, então, de alguns sistemas. O que é um sistema estocástico e um sistema determinístico? Isso tudo vai depender do sinal de entrada. Se eu tenho um sinal de entrada que é aleatório, o sistema é classificado como estocástico. O que seria um sinal aleatório? É um sinal que você não consegue prever muito bem os dados dele. Por exemplo, se eu pegar um negócio assim e tal, bem confuso, você não consegue prever quais os sinais que você vai ter. Ele é aleatório, vamos dizer assim. Agora, se eu tenho um sinal que ele respeita uma função matemática conhecida, por exemplo, uma função senoidal, então esse aqui ele é aleatório. E se o sistema então, tem uma entrada aleatória, ele é dito estocástico.
esse sinal aqui, como ele é determinístico, se a entrada, quando ele dá entrada em um sistema, a gente vai falar que o sistema ele é determinístico, ou seja, o que define se o sistema é estocástico ou determinístico, na verdade, é a entrada desse sistema. Um sistema com memória e sem memória. O que é um sistema sem memória? Significa que a saída no tempo t não depende do que aconteceu antes no nosso sistema, não depende de resultados anteriores. Por exemplo, a tensão de um resistor, ele depende apenas da corrente de entrada naquele instante de tempo. Ele não precisa saber qual que era a tensão de entrada, qual que era a corrente no tempo anterior e nem no tempo futuro. Então ele é dito que ele é um sistema sem memória, ou seja, só importa o que está acontecendo agora nele. E do outro lado, o sistema com memória, ele vai depender de valores de entrada em instantes de tempos anteriores. Ou seja, por exemplo, vamos dar um exemplo de um capacitor. Qual que é a fórmula da tensão no capacitor? A tensão no capacitor é 1 sobre a capacitância integral de menos infinito até t de I de tal de tal. Ou seja, para eu saber a tensão no capacitor, eu pego uma integral que vai pegar os meus valores de corrente de menos infinito até o instante de tempo que eu estou agora, para eu saber qual que é a tensão. Ou seja, a tensão no capacitor depende de valores de corrente que aconteceram em instantes de tempo anterior. Então, o meu sistema ele é dito com memória, porque eu preciso saber o que aconteceu no tempo anterior. E aí a gente tem outra definição que é chamada de sistema causal ou não causal. O que é um sistema causal ou não causal? Se a saída do sistema depender do instante presente e ou passado de tempo, como no capacitor, ou seja, eu só dependo do passado e do presente, diremos que o sistema é causal. Se a saída do sistema depender de instante de tempos futuros, o sistema será classificado como não causal. Então, olha só, com memória ou sem memória, eu tenho que ver se eu dependo de instantes de tempo do passado para saber a minha saída. Se eu precisar de instante de tempo futuro, aí ele é dito como causal ou não causal. E aqui, esse instante de tempo futuro usando tempo, ele é mais uma definição matemática. Um exemplo de um sistema causal, por exemplo, poderia ser, para definir a cor e um ponto no processamento de imagem, você precisaria saber a cor nos pontos que estão à frente desse ponto. Então, esse seria um sistema causal, porque não tem como você saber o que está acontecendo no tempo futuro, muitas vezes, né? Mas num processamento de imagem, por exemplo, você tem um quadro aqui de uma imagem e o seu sistema ele está modificando esse ponto. Talvez para você saber o valor desse ponto aqui no instante, nesse ponto aqui, você precisaria saber qual a cor desse ponto, qual a cor desse ponto, qual a cor desse ponto. Então, numa escala aqui o eixo representa, na verdade, agora o espaço, não o tempo. Você precisaria saber o valor da função em um espaço futuro, que seria o espaço à frente dele, o valor de uma cor, por exemplo, na escala de cor desse ponto, para você calcular, por exemplo, o valor da cor no ponto N. Então, isso que seria um sistema causal e não causal. Então, se depender de instante de tempo futuro, ele é não causal. Tá? E aí, sistemas lineares. O sistema linear ele é considerado linear quando a propriedade de superposição for satisfeita, a aditividade e homogeneidade. Ou seja, o que é a superposição, na verdade? Eu conseguir calcular uma entrada com sinais independentes, por exemplo, se eu tenho uma função cuja entrada é x1 mais x2, que é igual a y1. Quando a posição, quando o princípio da superposição é aplicado, eu posso saber a resposta só para x1, que vai ter um resultado y1, a resposta só para x2, analisando isoladamente, que vai ser y2, e depois eu posso somar esses resultados aqui, obtidos separadamente para cada parte da entrada, vamos chamar isso aqui de yn, e falar que yn é igual a y1
mais y2. Ou seja, num sistema linear, eu consigo quebrar uma entrada em partes mais simples, calcular a saída para cada uma dessas partes mais simples do meu sinal de entrada e depois basta eu somar o resultado da saída que eu vou obter o meu resultado para o meu sinal mais complexo. Então, isso que é o princípio da superposição. E quando ele fala de aditividade e homogeneidade, é simplesmente falar que, por exemplo, uma função que está sendo multiplicada por uma constante alfa x de t e beta v de t, se um princípio da homogeneidade se aplica, eu posso pegar a constante que está multiplicando o meu domínio e passar ela para fora da função. Então, isso aqui, se isso aqui não alterar o valor da minha função, a gente fala que ela atende ao princípio da homogeneidade, tá? E a aditividade, eu pego uma função que ela está somando o domínio x mais y e posso calcular a imagem separada para f de x e somar com a imagem separada de f de y. Então, se f de x mais y for igual a f de x mais f de y, a aditividade é satisfeita. E a homogeneidade, como eu falei, é como quando a gente tem uma constante multiplicando a minha variável independente. Se eu puder retirar essa constante e multiplicar o valor da minha imagem, ela segue o princípio da homogeneidade. E aí a gente entra no conceito de um sistema invariante no tempo. Um sistema é invariante do tempo quando o comportamento dele não é alterado, não sofre nenhuma modificação dependendo do instante de tempo que eu iniciar. Ou seja, se eu começar ele em t igual a 0, em t igual a 10, em t igual a 20, e ele tiver o mesmo comportamento, a gente fala que ele é invariante no tempo. Ou seja, se a entrada for atrasada em tal segundos, como está mostrando aqui, a saída também será atrasada em tal segundos, mas ela não sofrerá modificação no seu resultado. Então, olha só, x de t igual a y de t, x de t mais tal ou menos tal, ou seja, se eu adiantar ou atrasar essa função, vai ter o resultado de y de t mais ou menos tal, ou seja, eu desloco a entrada e vou simplesmente deslocar a saída sem alterar qualquer valor. Isso são os ditos sistemas invariantes no tempo. E aí a gente tem sistemas estáveis e instáveis. Então, se a resposta do nosso sistema tender ao infinito, este vai ser considerado instável. E se a resposta de um sistema for finita, esse é considerado instável. Então, mostrando um exemplo aqui, né? O sistema instável, ele tende ao infinito. Então, se a gente olhar essa curva aqui, a gente vai classificar isso aqui como um sistema instável. E como essa resposta que ela tende ao finito, a gente vai ver que ela está tendendo ao valor de 0,08 quando o tempo está indo para o infinito, a gente chama esse sinal aqui de estável. Tá certo? E eu trouxe uns exemplos aqui, por exemplo, como que a gente vai avaliar se esses sistemas eles são, por exemplo, lineares. Eu tenho dois sinais aqui, y de t igual a 2x de t e g de t igual a x ao quadrado. Então, lembrando do princípio da aditividade, que fala para a gente que f de x mais y tem que ser igual a f de x mais f de y. Desculpa a letra aí, é bem difícil escrever no mouse aqui. Então, tem que verificar, por exemplo, essa função aqui, ela segue a aditividade? Vamos ver? Bom, primeira coisa, para eu verificar a aditividade, eu vou quebrar a minha função de entrada, x de t, em uma soma de duas funções mais simples, x1 de t e x2 de t. Então, se eu jogar esse valor aqui, eu vou ter que 2 vezes x de t, na verdade, é igual a 2 vezes x1 de t mais x2 de t, que é o que vale agora a minha nova entrada. Então, é isso que eu vou fazer, olha só. Y de t igual a 2x de t, que é igual a 2 vezes o meu sinal partido, 2 vezes x1 de t mais x2 de t. Logo, y de t é 2 vezes x1 de t mais 2 vezes x2 de t.
Ou seja, eu tinha duas vezes o meu sinal original, dividi ele em funções mais simples e manteve o resultado. A minha função, a minha entrada foi transformada na soma de funções mais simples e a saída também se transformou na soma dessas funções mais simples. Então a gente diz que o princípio da aditividade se aplica. E o da homogeneidade, mesma coisa. A homogeneidade ele fala que se eu pegar uma constante que está multiplicando a função e tirar ela para fora da função, né? Então, se eu falo que f de alfa x é igual a alfa f de x, eu falo que o princípio da homogeneidade foi seguido. Então, eu fiz exatamente isso. Eu chamei a minha entrada agora de 2 alfa x de t. E aí o resultado, na verdade, da minha função, porque olha só, y de t valeria 2x de t, originalmente. 2 vezes x de t. Quando eu substituo x de t por 2... Quando eu substituo essa função 2x de t por 2 alfa x de t, ou seja, quando eu multiplico ela por uma constante, o que virou a minha saída? Bom, se y de t era 2xt e agora y de t e agora minha função está valendo 2 alfa x de t, eu tenho um fator alfa multiplicando a minha saída, que ele está aqui. Ou seja, o princípio da homogeneidade também foi satisfeito. Então a gente diz que esse sinal 2x de t, ele é linear. E agora testando se ele é variante ou não de tempo. Então, se eu pego minha saída e desloco ela, atraso ela em t0, é a mesma coisa que eu pegar a minha entrada e deslocar ela em t0. Ou seja, se eu desloquei o meu sinal de entrada em t0 segundos, eu simplesmente estou deslocando a minha saída em t0 segundos. Então, ele é um sinal invariante. Então, a gente fala que o nosso sinal 2x de t, y de t igual a 2x de t, ele é um sinal linear e invariante no tempo. E agora vamos testar o sinal x ao quadrado de t. Ó, eu vou pegar x ao quadrado de t e vou fazer o mesmo procedimento. Eu vou quebrar ele em dois sinais mais simples. Vou quebrar ele em x1 de t mais x2 de t elevado ao quadrado, porque é o valor da minha função. Só que aí eu tenho uma soma de quadrados e eu preciso desenvolver isso aqui. Então, quando g de t igual a xt ao quadrado e eu quebro esse sinal x de t numa soma de sinais lineares e elevo ele ao quadrado porque ele está ao quadrado, eu vou ter que y de t igual a x1 de t ao quadrado mais 2x1t x2t mais x2 de t ao quadrado. Ou seja, a minha saída quando eu parti o meu sinal em dois sinais mais simples não foi simplesmente a soma desses sinais. Ele apareceu aqui agora com um termo multiplicando, então não ficou equivalente, quer dizer que esse sistema ele é não linear. E ele é não linear porque a gente já sabe que ele está elevado ao quadrado aqui, né? Então não faria sentido a gente falar que ele é um sinal linear. Tá certo? E a questão da invariância no tempo, realmente se eu atrasar a minha função em t0 segundos, eu vou atrasar a minha saída em t0 segundos também. Então ele é um sistema invariante no tempo. Se eu atrasar a minha entrada, eu vou simplesmente atrasar a minha saída. Então, a classificação do sinal g de t igual a x ao quadrado de t é não linear e invariante no tempo. Tá ok, pessoal? Nessa disciplina, a maioria dos sistemas que nós vamos avaliar eles serão lineares e invariantes no tempo. E aí nós vamos chamar ele de SLIT, sistema linear invariante no tempo. É importante a gente ter essa definição de invariância e linearidade no tempo, porque a gente consegue aplicar diversas propriedades que vão nos auxiliar na análise desses sistemas. Tá ok? Então, para a gente fazer um exemplo aqui, vamos considerar um circuito RC. Primeiro, o que é um circuito RC, né? Você tem uma fonte de tensão
você tem uma resistência e você tem a saída que é a tensão no resistor. Isso daqui é R, isso daqui é C e isso daqui é Vin, vamos chamar assim, e isso aqui é VC. Aí, o nosso problema, ele pede o seguinte, ele dá o valor da resistência para a gente, da capacitância, e ele pede para considerar um sistema cuja saída é a tensão do capacitor, ou seja, eu quero calcular VC, e a entrada é o sinal de corrente. Então, a gente sabe, da análise de circuitos básicos, que a tensão no capacitor ela é 1 sobre a capacitância integral de menos infinito a t da corrente de tal de tal. A gente pode falar que tal aqui vai representar os tempos anteriores. Ou seja, passando só para a nomenclatura que a gente estava usando aqui no nossa aula, a gente tem que a saída y de t é 1 sobre a capacitância integral de menos infinito a t de x de tal de tal. Aí eu te pergunto, esse sistema, ele é com ou sem memória? E ele é causal ou não causal? Ora, a gente viu que o sistema com ou sem memória, se o sistema tem memória, ele depende de valores anteriores. Se eu tenho uma integral, que para eu calcular, por exemplo, y de 1, ou seja, qual que é o valor da tensão no capacitor no t igual a 1, eu tenho que fazer uma integral de menos infinito até 1, ou seja, eu tenho que saber quanto que era y de 0, quanto que era y de menos 1, na verdade x, né? X de 0, x de menos 1, ou seja, valores de correntes anteriores. Se eu preciso de valores de corrente passados para calcular minha tensão no tempo atual, ele é um sistema com memória, né? E aí ele pergunta, é causal ou não causal? Ele vai só até, a integral ela vai até o tempo que eu estou calculando agora, até o presente. Ela não vai para o futuro. Se fosse de menos infinito a mais infinito, aí eu poderia falar que ele é não causal, mas como ele vai só até o tempo presente que eu estou alterando, a gente fala que ele é um sistema causal, ok? Aí a pergunta, o sistema é linear? Como que a gente verifica se o sistema é linear? Eu pego a minha entrada e eu divido ela em um somatório de entradas mais simples, ou seja, x de tal agora vai valer uma constante x1 de tal mais a2 x2 de tal. Tem que só estou dividindo o meu sinal numa soma de sinais, tá? Substituo esse valor na integral. O valor da minha entrada x de tal agora virou a somatória de a1 x1 de tal mais a2 x2 de tal. E olha o que eu consigo fazer. Eu posso tirar a constante da integral e integrar o sinal separado e depois somá-los, né? Utilizando a propriedade da integral. Então, o valor da minha saída virou o somatório desses sinais de entrada que eu tinha colocado. Então, ele é um sinal linear. Olha só, y de t ele virou a1y de t mais a2y2 de t quando eu transformo o meu x nesse sinal aqui de cima. Então, ele é um sinal linear. E aí a gente pergunta, ele é um sinal invariante no tempo? Bom, eu vou deslocar o meu sinal de entrada em t0 segundos. E eu vou chamar agora minha função lambda, eu vou chamar lambda do meu sinal deslocado tal menos t0. Se eu derivo d lambda por d tal, ou seja, quanto que é a derivada de uma constante em relação a tal? Isso aqui é zero, a derivada, né? T0, a derivada dele vale zero. E a derivada da variável em relação a ela mesma vale 1. Então, eu tenho que d lambda d tal é igual a 1. Logo, se eu passar d tal para esse lado, eu vou ter que d lambda é igual a d tal. E aí eu substituo esses valores na minha integral. Olha só, eu substituí esse valor aqui por tal. E eu descobri que d lambda é igual a d tal. Quando eu substituo esses valores, eu tenho que a minha entrada deslocada no tempo vai resultar na minha saída deslocada no tempo. Portanto, o meu sistema ele é invariante. Ok? Isso são as formas de nós verificarmos se o sistema é linear e invariante.
E aí, agora a gente tem uns exercícios que eu vou propor para vocês aqui. Esses exercícios eles estão no livro do nosso Sinais e Sistemas. E eu vou pedir para que vocês façam esses exercícios e me encaminhem pelo portal e pelo e-mail, tá bom? Eu quero esses exercícios feitos e com justificativas para respostas, não simplesmente marcando qual a relação entre os sinais, ok? Podem fazer todos esses exercícios aqui. E é isso, pessoal. Essa aqui é o final da unidade 1.2. Espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, por favor, me mandem por e-mail, que será um prazer saná-las. Até mais, um abraço.